Bem-vindos ao canal EducaBrecht. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Quem irá explicar o conteúdo para vocês serei eu, a professora Maria de Fátima. Iremos falar hoje sobre concordância verbal. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Vamos ver alguns exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Vocês podem perceber que o sujeito e o verbo estão concordando. Estão, no primeiro caso, eu adoro, sujeito simples, o verbo também está no singular. Elas adoram, sujeito elas, está no plural, o verbo também está no plural. Desabrocham, na primavera, e aí também está concordando com elas, desabrocham, ou com as flores. Cristina e Eva entraram no hospital. Então, como são duas pessoas, o sujeito está no plural, então o verbo também ficou no plural. Algumas regras para sujeito simples. O sujeito coletivo. Nesta situação, o verbo fica sempre no singular, como, por exemplo, a multidão ultrapassou o limite. Então, a multidão é um sujeito coletivo e aqui ele fica no singular. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Como, por exemplo, a multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Nesse caso, é opcional. Quem estiver escrevendo pode optar tanto para colocar o verbo no singular como no plural, porque está especificando. Não é qualquer multidão, é a multidão de fãs. Os coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Vamos ver alguns exemplos? Grande número dos presentes se retirou. Então, aqui o sujeito grande número, o verbo ele ficou no singular, retirou. Mas também poderia ficar no plural, como no segundo exemplo. Grande número dos presentes se retiraram. Porque aqui, quando coletivo de partitivos, então é opcional também. Expressões como mais de, menos de, cerca de. Nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Então, presta bem atenção. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Então, percebam que no primeiro caso, ele concordou com uma, que está no singular. Então, o verbo ficou no singular, trocar, quis trocar. Já no segundo caso, em mais de duas, então aí a expressão mais de duas está no plural. Então, consequentemente, o verbo ficou também no plural, chegaram. Nos casos em que mais de é repetido indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Então, esse é um caso específico. Preste bem atenção. Mais de uma professora se abraçaram. Então, fica no plural, porque está indicando reciprocidade. Quando nós temos nomes próprios, o que devemos fazer? Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Os artigos, só para lembrar, são os artigos definidos ou indefinidos. Os definidos, o, a, os, as, ou os indefinidos, um, uma, uns, umas. Nesse caso aqui, os artigos que tem na frase
é o artigo os. Então, os Estados Unidos influenciam o mundo. Nesse caso, ficou no plural o verbo por conta desses artigos. No caso do artigo os. No segundo caso, Estados Unidos influenciam o mundo. Percebam que agora o verbo está no singular, porque não tem o artigo, a presença do artigo. Regras para sujeito composto. Sujeitos formados por sinônimos, o verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular, e concordam com o núcleo mais próximo. Vamos ver alguns exemplos. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Então, nesse caso, quando o sujeito ele é composto, formado por duas ou mais palavras, nós temos aqui a seguinte situação. Ele pode ir tanto para o plural como para o singular, como nós vimos nos dois exemplos que acabei de explicar para vocês. Pode ir para o plural, como destacaram, ou singular, que ficou destacou. Sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Este é mais um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Vamos ver o exemplo? Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Então veja que nesse primeiro caso, uma década de poder é o que é levado em consideração para fazer a concordância. Então, supriu, o verbo ficou no singular. No segundo caso, um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Então, aqui ele não levou em consideração apenas o último elemento, né, o último elemento do sujeito, mas todos eles. Por isso que foi para o plural. Então, aqui também é opcional. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesta situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa, por ordem de prioridade. Exemplo. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Eu, primeira pessoa, mais o tu, segunda pessoa, mais ele, terceira pessoa, ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade no plural. Ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Por isso que aqui foi levado em consideração esses elementos para colocar o verbo no plural, fazer a concordância dessa maneira. Vamos ver agora alguns exemplos de textos tirados de meios da internet e de outros meios para podermos analisar. Não daremos a resposta aqui, mas apenas traremos um pouco do que vocês vão ver também na atividade que irão fazer. Primeiro, nós temos aqui onde diz que verás que um filho teu não foge às ruas. Então, vocês vão procurar identificar aí qual é a falta de concordância dentro dessa frase. A outra diz o seguinte: o povo acordou, o povo decidiu, ou para a roubalheira ou paramos o Brasil. Aí também tem um erro em relação à concordância verbal, então procure identificar para responderem a atividade que irão fazer. Aqui, na terceira, diz o seguinte: nós veio protestar por uma educação mais melhor de bom. Essa daí tá tão óbvia, né? Não tem como não identificar. São vários erros, não só de falta de concordância verbal, mas ortográficos também. Tem outra que diz o seguinte: nós não precisa de estádios, estamos precisando é de escolas. E ainda pede desculpas aí no final, né, pelos erros de português. E a última diz: verá que os filhos teus não fogem à luta. Então, todos esses estão com problemas relacionados à falta de concordância verbal. Então, procure identificar. Hoje, falando sobre a concordância verbal.
Espero que tenham compreendido o conteúdo. Estudem, façam as atividades, fiquem em casa e até a próxima aula.